201. A Previdência Social será organizada sobre a forma do regime geral de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da Lei A. Inciso 1. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada, nos termos da lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição, distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria, exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 1. Com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Inciso 2. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 7º. Inciso 1. 65 anos de idade, se homem, e 62 anos de idade, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Inciso 2. 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Parágrafo 8º. O requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. Parágrafo 9. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Parágrafo 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Parágrafo 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a famílias de baixa renda. Parágrafo 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo. Parágrafo 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício
para o efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Parágrafo 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Parágrafo 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Artigo 202. Parágrafo 4º. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Parágrafo 5º. A lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Parágrafo 6º. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar, instituídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o Programa de Seguro-Desemprego, outras ações da Previdência Social e o abono de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preserve o seu valor. Parágrafo 5º. Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do parágrafo 1º e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da Comissão Mista Permanente de que trata o parágrafo 1º do artigo 166. Artigo 2º. O artigo 76 do ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 76. Parágrafo 4º. A vinculação de que trata o caput não se aplica às receitas das contribuições sociais, destinadas ao custeio da Seguridade Social. Artigo 3º. A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do regime geral de previdência social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a obtenção
desses benefícios até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, observado os critérios da legislação vigente, na data em que foram atendidos os requisitos para concessão de aposentadoria ou da pensão por morte. Parágrafo 1º. Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que forem atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Parágrafo 3º. Até que entre em vigor lei federal de que trata o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput, que tenha cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária, com base no disposto na linha A do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional no artigo 2º, no parágrafo 1º do artigo 3º ou no artigo 6º da emenda constitucional número 41 de 19 de dezembro de 2003 ou no artigo 3º da emenda constitucional número 47 de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Artigo 4º. O servidor público federal que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. 56 anos de idade, se mulher, e 61 anos de idade, se homem, observado o disposto no parágrafo 1º. Inciso 2. 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. Inciso 3. 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Inciso 4. 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Inciso 5. Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações equivalente a 86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem, observado o disposto no parágrafo 2º e 3º. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima que se refere ao inciso 1 do caput será 57 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem. Parágrafo 2º. A partir do 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso 5 do caput será acrescida a cada 1 ponto, até atingir o limite de 100 pontos, se mulher, e de 105 pontos, se homem. Parágrafo 3º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso 5 do caput e o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do caput serão: inciso 1.
51 anos de idade ser mulher e 56 anos de idade ser homem. Inciso 2, 25 anos de contribuição ser mulher e 30 anos de contribuição ser homem. Inciso 3, 52 anos de idade ser mulher e 57 anos de idade ser homem, a partir de 1º de janeiro de 2022. Parágrafo 5. O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso 5 do caput para as pessoas a que se refere o parágrafo 4º, incluídas as frações, será de 81 pontos, se mulher, e 91 pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, um ponto a cada ano, até atingir um limite de 92 pontos, se mulher, e 100 pontos, se homem. Parágrafo 6º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão: inciso 1, a totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo, em que se der a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição Federal, desde que tenha no mínimo 62 anos de idade ser mulher e 65 anos de idade ser homem, ou para titulares do cargo de professor, de que trata o parágrafo 4º, 57 anos de idade ser mulher e 60 anos de idade ser homem. Inciso 2. Ao valor apurado na forma da lei para servidor público não contemplado no inciso 1, parágrafo 7º, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados. Inciso 1. De acordo com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2023, se cumpridos os requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo 6º ou 2 dos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social, na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 6º. Parágrafo 8º. Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com fundamento no disposto do inciso 1 do parágrafo 6º ou do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 20, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo estabelecidos em lei, acrescidos os adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios. Inciso 1. Se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rúbricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, consideram-se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria. Inciso 2. Se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo, mediante aplicação, sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, de média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição,
contínuos ou intercalados em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou se inferior ao tempo total de percepção da vantagem. Parágrafo 9. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas as alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Parágrafo 10. Entende-se o disposto no parágrafo 9 as normas sobre a aposentadoria de servidores públicos incompatíveis com a redação atribuída por esta emenda constitucional aos parágrafos 4º, 4º-B, 4º-C do artigo 40 da Constituição Federal.